falar sentado porque não tenho nenhuma projeção para fazer. Eu vou ligar aqui a minha colinha eletrônico, estou tão moderno. É que eu escrevi um texto e eu tenho que dar uma olhada no texto, inclusive por causa da questão do tempo, senão eu falo até das flores. Mas vamos lá. Eu queria, em primeiro lugar, fazer os agradecimentos de praxe à Fundacentro por ter colocado em discussão essas questões ligadas à saúde do trabalhador, que tem uma importância enorme para nós que trabalhamos, pesquisamos e militamos nessa área de saúde do trabalho. Especificamente, agradecimento às Marias que me convidaram, a Maria do Rosário, a Maria Célia, que me convidaram, e talvez por conta eu fiquei tão empolgado que dei um título para minha palestra muito pesado: Trabalho Agrícola, Especificidade e Diversidade. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça para arranjar esse título, porque ele é um título que fala muita coisa e fala pouca coisa. Eu vou falar especificamente a respeito das condições de trabalho dos trabalhadores assalariados. Então, portanto, eu estou me referindo àquela percentagem de trabalhadores que o Mauro mostrou que está caindo, que são os trabalhadores assalariados e assalariados formais do setor canavieiro. Por que do setor canavieiro? Porque eu já estudo o setor canavieiro há muito tempo. Eu nem vou dizer para vocês quanto tempo, que vocês vão me achar que eu sou muito velho, mas é que eu comecei a estudar isso muito precocemente, as condições de trabalho no setor canavieiro. E uma coisa que me chama atenção, e eu vou falar desse setor, e aí a especificidade é porque eu vou mostrar as condições de trabalho desses trabalhadores e mostrar que há uma diversidade desses trabalhadores entre os trabalhadores formais da agricultura, mas que executam atividades manuais, e os trabalhadores formais da agricultura que utilizam atividades mecanizadas. Bom, por que dessa questão? E esse trabalho eu desenvolvi junto com, eu ajudando ele me ajudando, com o meu orientando de doutorado, o Léo Reis, que está aqui, e o Léo Reis, para não fazer uso para não abusar, ele é um mineirinho muito inteligente, porque me ajudou a ver algumas coisas. E é quase um pleonasmo, é mineiro inteligente, é quase pleonasmo, e o Léo ajudou muito nesse trabalho. Bom, o que a gente estava interessado em ver naquele momento? Porque você tem todo um momento em que todo um movimento de aumento da mecanização no campo. E eu sempre defendi a mecanização total das atividades agrícolas no setor canavieiro. Por quê? Porque o trabalho no setor canavieiro é um trabalho que encurta a vida, e você fala dos próprios trabalhadores, trabalhar na cana encurta a vida. Eu aprendi com eles. E a outra coisa que eles falam muito, que trabalhar na cana não é trabalho de gente, é trabalho de bicho. Portanto, eu sempre fui a favor da mecanização e da mecanização completa de todas as atividades agrícolas. Por quê? Porque são atividades que envelhecem, são atividades que matam precocemente as pessoas, são atividades que fazem com que as pessoas precocemente fiquem capacitadas para qualquer tipo de trabalho, e são atividades que, portanto, encurtam a vida e matam os trabalhadores por excesso de trabalho. Então, eu era a favor da mecanização total, inclusive apanhando no movimento sindical, que diziam: mas Chiquinho, como você pode ser contra o trabalho? E o que vai acontecer com os sindicatos? Eu falei: bom, isso é uma outra questão, que o movimento sindical vai ter que aprender a trabalhar com os trabalhadores rurais, não apenas os trabalhadores rurais que manejam a enxada e o podão, mas os demais trabalhadores rurais que manejam os equipamentos agrícolas que vêm sendo utilizados na agricultura. Portanto, eu estou olhando num momento que, a partir de 2007,
quando a mecanização, fundamentalmente do corte de cana, aumenta muito, não apenas a mecanização do corte de cana, quanto também do plantio. E o número de trabalhadores cai drasticamente, como a gente viu pelos dados do Mauro, mas especificamente nesse setor, no estado de São Paulo, entre 2007 e 2014, o contingente de trabalhadores, portanto, em 7 anos, reduziu de 250 mil trabalhadores para 50 mil trabalhadores, os trabalhadores manuais. Então, portanto, é uma redução muito grave, e era a minha oposição à mecanização. Não que eu fosse contra a mecanização da atividade, mas a questão do ritmo de adoção do progresso técnico. O ritmo de adoção do progresso técnico, em qualquer país do mundo, é negociado entre as categorias, é negociado entre patrões e é negociado entre os trabalhadores. No Brasil, nunca houve negociação a respeito disso, devido, dentre outros fatores, à fraqueza e às debilidades do nosso movimento sindical por conta de inúmeros anos de ditadura. E, portanto, a gente tem um movimento sindical que é um movimento sindical diferente de outros países, devido às inúmeras ditaduras, porque o Brasil passou, os golpes e contragolpes que o Brasil passou e continua passando, a gente está em pleno momento. Então, eu estou analisando e por que isso se torna importante no setor canavieiro a partir de 2007. Porque a partir de 2007, o setor canavieiro entra novamente num período de expansão da atividade, e essa expansão é devido ao álcool, o nosso velho produto álcool, que se transformou em etanol a partir de 2007. Ninguém mais fala em álcool, a gente fala em etanol, porque a gente utilizou a linguagem com que os americanos tratam o produto. A partir de 2007, o Brasil, junto com os Estados Unidos, se lança numa campanha mundial de tornar o álcool uma commodity mundial, que até 2007 não era. Quer dizer, commodity mundial não era um produto comercializado no mercado externo. O Brasil produzia álcool, os Estados Unidos produziam álcool, agora etanol, mas somente para o mercado interno. Porém, a partir de 2007, o Lula, junto com o Bush, entra numa campanha de tornar o álcool uma commodity internacional. Mas haviam 2 obstáculos para o álcool brasileiro se tornar uma commodity internacional. O obstáculo era um obstáculo ambiental e o outro obstáculo social. O obstáculo ambiental é porque o álcool é produzido em condições insustentáveis. E uma das questões é a queima da cana previamente ao corte. É uma questão que era complicada no exterior, porque o Brasil queria vender álcool no exterior e as organizações do movimento ecológico no exterior não queriam o álcool que causasse problemas ambientais. Os problemas ambientais para o europeu, um deles é a preocupação quanto à Amazônia. Não podia ter cana na Amazônia, porque os europeus se preocupam muito com a questão da Amazônia. E a outra questão ambiental é a queima da cana previamente ao corte, que é uma questão maluca, né? Quer dizer, como é que você vai produzir energia na forma de álcool se você gasta uma quantidade maior de energia queimando a cana antes do corte? Ou seja, a energia provocada pela queima da cana previamente ao corte é maior do que a energia na forma de álcool. Então é uma contradição do sistema. A outra eram as questões sociais, e dentre as questões sociais, a questão da morte por excesso de trabalho, que foi detectada no setor canavieiro graças ao serviço da Pastoral do Migrante, hoje extinta, não tem mais a Pastoral do Migrante de Guariba, que conseguiu mostrar que entre 2004 e 2007, 22 trabalhadores perderam a vida por conta do excesso de trabalho na cana. Então, o setor sucroalcooleiro resolve
resolve resolver dois problemas ao mesmo tempo com uma só tacada. Quer dizer, através da mecanização do porte, eles reduzem a quantidade de trabalhadores empregados e, ao mesmo tempo, eliminam a queima da cana previamente ao corte. Mas é mais ou menos como jogar a água do banho com a criança junto. Elimina o problema da morte por excesso de trabalho, eliminando os trabalhadores. Então você tem uma redução drástica no número de trabalhadores empregados. Qual era a nossa preocupação? Era saber, será que essa redução drástica no número de trabalhadores melhorou as condições de trabalho desses trabalhadores? Era essa a nossa dúvida. Quer dizer, porque de um lado desempregou um grande contingente de trabalhadores. Imagine, um contingente de trabalhadores formais empregados cai de 250 mil trabalhadores para 50 mil trabalhadores em 7 anos. Para onde foi esse povo? Uma parte desses trabalhadores, durante esse período, que é de 2007 a 2012, foi provavelmente para a construção civil, graças às elevadas taxas de crescimento do emprego do governo Lula. Mas agora eu não sei mais para onde esse povo vai. Um pouco da música do Chico, que estava preocupado de onde esse povo vem, a nossa preocupação é para onde esse povo vai nesse momento com essa elevada redução do emprego. Mas e as condições de trabalho? Porque a gente apontava que a causa do adoecimento e morte dos trabalhadores na cana não era só devido à atividade canavieira, uma atividade realizada ao sol, sob a natureza, em contato com fuligem, em contato com fumaça, em contato com agrotóxico, etc. Não era só decorrente disso, mas era decorrente fundamentalmente de uma relação de trabalho, que é o pagamento por produção, que é o responsável, foi apontado por inúmeros pesquisadores como responsável pela morte por excesso de trabalho, ou seja, a morte dos trabalhadores e o adoecimento não é só derivado da atividade canavieira, mas de uma forma de pagamento que é anacrônica, é o pagamento por produção, que é um pagamento por produção na cana que se diferencia do pagamento por produção em outras atividades não agrícolas, que é o pagamento por peça. No pagamento por peça, se eu produzo caneta, eu antes de sentar para produzir a caneta, eu sei o valor da caneta que eu vou vender no mercado. Na cana, é o pagamento por produção, onde a unidade de medida do trabalho é metros lineares cortados de cana, mas o trabalhador não sabe o valor do metro linear da cana, porque esse valor do metro linear varia de acordo com o tipo de cana. Se é uma cana caiana, que a gente costuma falar, aquela cana grossona e tal, que a gente ouve nas músicas, essa cana, por ser mais pesada, ela tem mais quilos num hectare. Agora, se é uma cana mais fininha, mais fraquinha, ela vai ter menos quilos por hectare e, portanto, vai ter um valor menor do que a outra cana. Então, o trabalhador não sabe. Então, era o pagamento por produção. E aí o que a gente percebe é que as modernas usinas brasileiras pararam, ao mesmo tempo que efetuaram a mecanização. Hoje, 82%, não é isso, Léo, da cana no estado de São Paulo está sendo cortada mecanicamente, é que eles aboliram também o pagamento por produção. Quando a gente chega na usina perguntando da forma de pagamento, eles dizem: não, Chiquinho, pagamento por produção é coisa do passado. A gente não usa mais pagamento por produção. A gente utiliza uma outra forma de pagamento. E nós ficamos insistindo para saber que forma de pagamento é essa. Aí eles chamam de uma forma de pagamento que se chama rendimento variável. E o que a gente descobre é que o rendimento variável não é nada mais, nada menos do que o velho pagamento por produção, uma nova roupagem, uma nova forma. O que é o pagamento por rendimentos variáveis?
O trabalhador, o salário dele tem duas parcelas. Uma parcela que é fixa e uma parcela que é variável. A parcela variável é aproximadamente 30% da parcela fixa. Então, se essa parcela fixa é definida pelos sindicatos no acordo coletivo da categoria, define qual o salário, o piso salarial da categoria. E vale a pena registrar que para a categoria mais importante hoje dos trabalhadores rurais não existe sindicato. Quer dizer, não há no Brasil sindicato dos operadores de máquinas agrícolas. Os operadores de máquinas agrícolas, uma parte deles são representados pelo sindicato dos trabalhadores da agricultura, ou sindicato dos empregados rurais, uma outra parte dele é representada pelo sindicato dos condutores de veículos automotores, que congregam os motoristas, uma outra parte deles é representada pelo sindicato dos metalúrgicos, outra parte pelo sindicato da alimentação, e, portanto, não tem uma categoria, não tem um sindicato que represente esses trabalhadores, operadores de máquinas agrícolas, tratoristas, formalmente. Então, esse piso salarial é definido, não se sabe direito, porque não tem categoria que represente, mas se define o piso salarial. Mas o trabalhador pode ganhar 30% a mais desse piso salarial com esse pagamento variável, remuneração variável. Bom, mas essa remuneração variável é uma meta de produção definida pela diretoria agrícola. A meta agora será tantas toneladas de cana, é definido em toneladas de cana. Então, quem adotar, quem cortar para os operadores de máquina é desse jeito. Se ele cortar um determinado número de toneladas de cana definido pela diretoria agrícola, ele vai ter os 30%. Mas está sujeito a que esses 30% sejam descontados se ele tiver um comportamento prejudicial à produção, como, por exemplo, se ele tiver alguma falta no período, ele perde pelo menos 20% dos 30% que ele vai receber nesse pagamento variável. Então, ele não pode ter falta. Se ele tiver falta e seja uma falta justificada, o que é? Falta justificada. Ele faltou, mas foi no médico, e o médico, eles exigem, todas as usinas, não só que o trabalhador vá ao médico, apresente o atestado médico, como ele apresente também a receita médica e o recibo de que ele comprou o medicamento. Ele é obrigado a apresentar, não só que foi ao médico e disse estou passando mal, e o médico deu a receita, como ele tem que mostrar para a usina que comprou a receita. Aí ele não vai perder 20% desse variável, ele vai perder apenas 10%, porque ele faltou e teve a justificativa. Se ele teve uma outra coisa que eles observam muito, além da falta, se ele não deixou cana para trás. O que é isso? A máquina vai cortando cana. E atrás, depois que a máquina cortou cana, vai um fiscal fiscalizar se ele cortou bem a cana. O que é cortou bem a cana? Deixou a cana totalmente cortada ou deixou o topo alto. O que é o topo alto? Todo mundo que chupou cana sabe que a parte mais doce da cana é a parte mais baixa. A parte de cima não é tão doce. A usina também sabe disso. Porque na parte de baixo tem a cana com mais açúcar. E o que a usina quer é açúcar, porque é do açúcar que ele produz, da sacarose que tem na cana, que ela vai produzir o açúcar e vai produzir o álcool. Então, portanto, se o trabalhador cortou cana, atingiu aquela produtividade, mas deixou muito toco ou cana para trás, sem cortar,
ele vai ser descontado desse pagamento variável. Bom, então a gente descobre que esse pagamento variável não é nada mais, nada menos do que o velho pagamento por produção modificado. Mas modificado para esse novo momento do setor sucroalcooleiro, no qual ele aparece com a imagem de um setor sustentável, produtor de energia. As usinas agora todas mudaram de nome. Elas não se chamam mais usina, isso ou aquilo, todas elas com nome de santo. Não são muito cristãs as usinas, né? Todas têm nome de santo, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, mas elas agora são chamadas de unidade energética, companhia energética, porque produz energia. Energia na forma de álcool, energia na forma de açúcar, energia na forma de energia elétrica produzida pela queima do bagaço de cana. Então, a imagem das usinas nesse momento é que são sustentáveis, que transformam a biomassa em energia e a biomassa captura CO2, e o CO2 é o gás que provoca o efeito estufa que mata a gente. Bom, então o que a gente está percebendo é que, embora de um lado você tenha modernizado, você tenha eliminado uma atividade que era nociva aos trabalhadores, porém a forma de pagamento é mantida. E se a forma de pagamento é mantida, o que a gente espera é que vá continuar ocorrendo no setor o que estava ocorrendo antes. E o que estava ocorrendo antes? Os grandes problemas. Um é a morte por excesso de trabalho, isso pode permanecer ocorrendo, e o problema é que a gente não conta mais com a entidade da sociedade civil que acompanhava isso, que era a Pastoral do Migrante. E foi o trabalho da Pastoral do Migrante que revelou as mortes, porque todos nós que trabalhávamos no setor, com os trabalhadores e com as condições de trabalho do setor canavieiro, a gente ouvia relatos de morte, mas sabia exatamente o número de trabalhadores e as condições dos trabalhadores, e ligar isso ao trabalho a gente não tinha feito. Quem fez isso foi esse trabalho da Pastoral do Migrante, que já não existe mais. Então, portanto, a morte pode ocorrer, o excesso de trabalho pode ocorrer, e as doenças decorrentes do trabalho, que eram decorrentes do pagamento por produção, que é uma forma de pagamento que faz com que o trabalhador extrapole a sua capacidade biológica de realizar um trabalho pela expectativa que ele tem de ganhar um pouco a mais. A expectativa está mantida com essa forma de pagamento que tem o moderno nome de rendimento variável. Quer dizer, que é uma forma de pagamento que está sendo adotado em todos os setores de atividade, inclusive para nós na universidade. Nós somos cada vez mais pagos, ainda não vinculados ao nosso salário, mas todo o nosso rendimento acadêmico está vinculado à quantidade de páginas que a gente escreveu. Infelizmente ele foi embora, mas o pesquisador que me antecedeu hoje pela manhã defendeu esse produtivismo acadêmico que faz com que as pessoas pirem, enlouqueçam. No meu departamento pira a cada 6 meses. É um departamento razoavelmente tranquilo, pira mesmo. Bom, então isso permanece com essa forma de pagamento, que é remuneração variável. E vai também as demais doenças decorrentes das atividades repetitivas, tanto nos trabalhadores não operadores de máquinas, que são os trabalhadores manuais, hoje ganham título, não são mais portadores de cano, eles são trabalhadores de serviços gerais. O que é serviço geral? A gente foi lá tentar saber o que é serviço geral. O Léo foi em várias usinas para saber o que faz um trabalhador de serviço geral. Ele faz tudo. Mas a tarefa fundamental dele é a tarefa de acompanhamento da máquina e de resolver previamente a colocação da máquina
problemas que a máquina poderia vir a enfrentar. Então ele também corta cana, só que ele corta cana em lugares que a máquina não vai. E nesses lugares ele também recebe quer dizer, quando ele corta a cana, ele também recebe por produção. Em alguns lugares, a capina não pode ser química, tem que ser mecânica. Então ele vai lá, tem que ser manual. Ele vai lá e faz a capina. Porém, o que ele recebe quando ele faz a capina? Um salário fixo, que é o piso salarial da categoria, mas ele tem prêmios. Se ele realizar aquela capina num determinado número de horas, ele ganha um adicional pela atividade. E, portanto, os trabalhadores se matam de trabalhar nas diferentes atividades, porque ele está sempre recebendo um salário fixo e um outro variável. E esse outro variável depende do desempenho físico dele. E, portanto, o que a gente acha é que se de um lado você teve modernização, você teve a eliminação de um trabalho ruim para as condições de trabalho dos trabalhadores, mas de outro lado você mantém a forma de pagamento. E ao manter a forma de pagamento, você está expondo esses trabalhadores aos riscos que a gente havia mostrado antes. Muito obrigado, espero ter atingido o tempo. Você tem 5 minutos. Eu vou deixar para o debate, porque eu deixei muita coisa para o debate. Isso mesmo.